Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao verso 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa é a palavra de Deus. Esse texto é um texto que nos fala de uma das coisas que são muito comuns para a gente lembrar na época do Natal. Se é uma coisa que o Natal precisa nos ajudar a resgatar, é a compreensão dessa presença divina, dessa ideia de que um Deus que é inteiramente outro, inteiramente diferente de tudo o que nós podemos imaginar, esse Deus resolve se tornar gente e assume a roupa humana, veste uma pele de criança e habita entre nós. E como criança dá trabalho, como criança chora, como criança exige cuidados. Um Deus, como diz Philip Yancey, um Deus que se fragiliza, mas um Deus presente. Essa é a definição que a Bíblia nos dá da vinda de Jesus. É Deus Emmanuel. Deus resolve se encarnar, Deus resolve se manifestar. É presença de Deus entre nós. Esse texto que nós lemos aqui de Gênesis 28 nos fala também da manifestação de Deus na vida de um homem, na vida de Jacó, num momento muito difícil da vida dele, porque Jacó está, depois de tudo que ele fez, de todos os desacertos da própria vida, de uma família em conflito, de uma luta perene com relação ao seu irmão, Jacó agora se vê numa situação tão complicada que a própria mãe dele chega para ele e diz: meu filho, vai embora. Você não tem mais ambiente aqui, o seu irmão já te ameaçou de matar, as coisas não estão boas em casa, você vai para Padã Arã, vai encontrar os meus parentes ali, mas some daqui, vai embora. E isso não era muito fácil para sua mãe dizer-lhe, porque a mãe de Jacó tinha uma relação afetiva muito particular com Jacó. Jacó era o filhinho do coração dela. A Bíblia diz que ela amava a Jacó, ela tinha uma relação de muito afeto com Jacó. E Jacó ouve também da parte do seu próprio pai a palavra do pai dizendo, abençoando e dizendo: vai embora também. E até onde nós sabemos, esse momento aqui é um momento de ruptura que Jacó faz com a sua família, com sua mãe e com seu pai, porque logo em seguida Abraão, que já estava bem idoso, falece, e a sua mãe, não há nenhum registro de que Jacó tenha se reencontrado com ela, porque logo em seguida também nós percebemos que Isaque falece e a mãe também ela não se encontra mais com Jacó. Não há relato, pelo menos bíblico, disso, e eles ficavam muito distantes. A Bíblia nos fala que ele foi para a Mesopotâmia, cerca de 1.500 quilômetros, era uma viagem de 40 a 60 dias no meio do deserto, uma viagem perigosa e arriscada. Jacó tem que sair de casa às pressas,
E isso os textos parecem nos mostrar porque, mesmo sendo uma viagem perigosa, o texto nos diz que parece que ele não levou muita coisa, não estava muito precavido, porque ele resolve fazer de uma pedra o travesseiro dele. Eu não sei se vocês já dormiram tendo uma pedra como travesseiro, mas eu acho que não deve ser uma experiência muito boa, né? Você deve amanhecer torto no outro dia. Mas foi o que ele fez, ele não tinha muita opção. E a Bíblia não nos diz também, por exemplo, ele poderia ter levado homens com ele, gente com ele. O texto não faz nenhum relato de que alguém estivesse com Jacó. É uma viagem solitária. Ele está indo embora sozinho. É nesse contexto de viagem solitária que Jacó começa a ter algumas experiências fantásticas com Deus. E me chama muita atenção nesse texto aqui o fato de que é Deus quem vem ao encontro desse Jacó desencontrado, desse rapaz perdido, desse rapaz fugitivo. E Deus vem e se manifesta numa visão, num sonho. Ele tem um sonho fantástico. A Bíblia nos diz que ele, quando vai dormir, ele sonha e há uma posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Eu chamo isso de manifestação inusitada, porque na história das Escrituras Sagradas, Deus sempre faz isso. Deus é capaz de muitas vezes surpreender-nos com manifestações históricas, em momentos em que nós nunca imaginávamos que Deus pudesse falar. Mas a manifestação de Deus é tão presente. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu ouvi algum tempo atrás um testemunho de um homem chamado Osni Ferreira, que é um missionário da nossa igreja. Esse homem está trabalhando atualmente nos países onde é proibido pregar o Evangelho. A função dele ali, ele trabalha como um profissional, professor bilíngue, e a função dele é levar Bíblias para aquele país. Ele tem que fazer isso clandestinamente. Ele é um contrabandista de Deus. Ele pega Bíblias e leva Bíblias para esse lugar. Ele nos contou que algum tempo atrás ele estava atravessando a fronteira e quando chegou na fronteira ele percebeu que todo mundo estava sendo parado e os carros estavam sendo todos revistados. Ele sabia que o dia da morte dele tinha chegado. E quando ele chegou na fronteira, o rapaz pediu o documento dele e na hora que viu o documento dele, viu que ele era brasileiro, falou: ah, Brasil, Pelé, Ronaldinho, né? E aí pronto, acabou. E ele então mostrou o documento e libertou aquele rapaz, não quis olhar nada. O porta-mala dele estava cheio de Bíblia. E a pena, nesse caso, é pena de morte. Ele disse que ele andou um pouco, tremendo, e chegou lá, ele parou, ele disse que desmontou, né? Mas o Osni estava falando uma coisa interessante sobre a experiência que eles têm tido de pessoas no mundo islâmico que têm sonhado com Jesus. Na religião muçulmana, sonhar tem um peso muito grande, é um peso de revelação para eles. E eles sonham com Jesus. E a grande luta que os missionários têm tido lá é para discernir quem é que diz que está sonhando, porque espiões podem dizer que estão sonhando para descobrir cristãos e matarem, né? Ou realmente entender que isso é um processo de Deus. Mas há casos assim de homens e mulheres que têm andado meses atrás de um cristão para dizer que sonharam com Jesus e que querem ouvir falar de Jesus. São as experiências inusitadas que Deus faz na nossa vida. Eu tive um encontro recente com um rapaz e foi muito boa experiência esse contato com ele. Ele está frequentando a nossa igreja e esse rapaz ele se desiludiu muito com religião, com a sua própria espiritualidade, e ele então resolveu procurar uma igreja. E lembrou que o avô dele, há muitos anos atrás, frequentava essa igreja. Ele disse que ele era até membro da igreja, embora eu não tenha visto nos arquivos nenhum nome dele, mas ele disse que o avô dele era membro dessa igreja. E ele disse: eu vou lá na igreja do meu avô. E chegou aqui no primeiro dia em que ele ouviu a palavra de Deus aqui nesse lugar. Ele disse: é isso que eu estou procurando para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida, né? Então devo começar agora um discipulado com esse rapaz para o batismo dele. Mas é impressionante ver como Deus vai atrás das pessoas e chama as pessoas, atrai as pessoas. O Dr. Shedd, ao ler esse texto aqui, ele fala que a visão de Jacó demonstra o interesse de Deus por ela.
Deus quer certificá-lo do seu interesse divino. Deus nos alcança de forma inesperada. É a graça de Deus condescendente, que Jacó não está com o seu coração voltado para Deus, mas Deus está com o coração voltado para Jacó. E vem ao encontro de Jacó para revelar a sua graça, o seu amor. Então me parece muito esse relato aqui, me aproxima muito do Natal, porque o Natal é essa coisa surpreendente de Deus que resolve invadir a história, de um Deus que resolve sair da sua glória e se tornar humano, participar da nossa vida e estar no meio dos homens e sofrer como homem, viver como homem, sorrir como homem, comer como homem. Esse texto aqui é um texto surpreendente para isso aqui. Esse texto nos fala exatamente dessa experiência da surpresa de Deus. Uma outra coisa que esse texto me chama a atenção é que essa experiência de Deus vai gerar no coração de Jacó algumas reações maravilhosas. A primeira reação que esse texto aqui nos descreve, está no versículo 17, é que logo depois que ele desperta do sono, ele diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Uma das coisas mais fantásticas que pode acontecer para a nossa vida, meus queridos irmãos, é descobrir que Deus está num lugar que a gente não sabe que Ele está. Se nós pudéssemos entender que Deus está onde a gente não acredita que Ele está, porque normalmente nós negamos a possibilidade de Deus estar em momentos em que a nossa vida está passando por grandes tribulações e lutas, normalmente nós nos esquecemos que Deus está presente. Mas Jacó agora tem uma compreensão fantástica. Deus está aqui e eu não sabia. E isso aqui é muito importante para a vida dele, mesmo porque Jacó é um cara que está fugindo. Todas as relações de Jacó estão quebradas. Talvez a esperança do coração dele, a alegria do coração dele, tivesse ido embora. Ele está assustado, amedrontado, provavelmente muito triste, ruptura com os pais. No entanto, agora ele descobre esse fator novo, maravilhoso. Deus está aqui e eu não sabia. Você tem conseguido identificar Deus na sua história? Deus está aqui? Uma das coisas que mais gera adoração no nosso coração é essa compreensão de que Deus está aqui. Mas o problema é que a maioria das vezes nós não sabemos que Deus está. Nós achamos que Ele não está. Isso gera um profundo temor no coração de Jacó. Deus está aqui e eu não sabia. Eu queria te provocar, meu irmão, nessa manhã, para você tentar descobrir Deus em lugares inesperados. Há um livro do Philip Yancey, em que ele registra movimentos da história recente, de manifestações de Deus, e o título do livro é Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa para a nossa vida é a experiência de descobrir Deus em lugares em que nós não esperávamos que Deus estivesse. Nós precisamos aprender a perceber Deus nos eventos cotidianos da vida. Lá na frente nós vamos estudar a história de José. Eu fico espantado com a história de José, porque se há um homem onde a presença de Deus não se manifesta, é na vida de José. Mas ao mesmo tempo, se há um homem em quem a presença de Deus se manifesta, é a vida de José. Eu estou falando isso por quê? Porque você não vê, excetuando aquela experiência que ele teve lá na adolescência dele, dos sonhos, você não vê nada excepcional acontecendo na vida de José. Os eventos de José são absolutamente cotidianos e normais, comuns, ordinários. Mas no meio da história ordinária e comum de José, a Bíblia vai dizendo: o Senhor era com José, o Senhor estava com José. Aí, se eu fosse José, na medida em que eu ia para a cadeia e a Bíblia está falando: o Senhor está com você, eu ia dizer: ok, onde é que Ele está mesmo? Eu estou querendo descobrir. Deus, onde é que o Senhor está? Não é? Mas a Bíblia afirma que o Senhor estava com José. Mas onde é que está Deus? Porque ler a Bíblia aqui em retrospectiva e entender essa coisa toda, para nós que somos aqui, pessoas que somos apenas espectadores da história daquele rapaz, tudo bem, mas na hora que ele está levando chicotada de Potifar e sendo arrastado pelo cabelo, por causa da fidelidade dele a Deus, provavelmente ele deve ter perguntado: Deus, onde é que o Senhor está? Mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José.
Então aprenda a discernir e ore para que Deus te dê essa bênção de você perceber que o Senhor está aqui. Embora eu não saiba muitas vezes percebê-lo, Ele está aqui. Hoje, na sua história comum, nesses dias que você está vivendo, nos dias que virão, no meio incomum, nós precisamos estar sempre com expectativa. Deus está aqui. Eu apenas preciso identificá-lo no mover dele nessa história. A minha história não é uma história em que Deus está lá, eu estou aqui. E Deus faz questão de reafirmar isso para Jacó, talvez para um Jacó incrédulo. Ele fala assim: eu vou estar contigo, tua descendência vai, eu vou, olha o versículo 15, eu te guardarei por onde quer que fores. Onde você andar, Jacó, eu vou andar contigo. Por onde você pisar, eu vou pisar junto nessa terra contigo. Jacó, não esqueça disso. Por onde você for. Povo de Deus, não esqueça disso. O Senhor está aqui. Ainda que você não perceba, o Senhor está na sua casa, nos conflitos e lutas que você está enfrentando hoje, e você pode estar certo de que Deus está trabalhando, porque Ele ama você, Ele vem ao seu encontro, porque a graça de Deus é assim, mesmo quando você não está buscando a presença de Deus, como Jacó não estava buscando. O Senhor está aqui e eu não sabia. Talvez essa seja um dos maiores desafios da nossa espiritualidade moderna, é discernir Deus nas contas para pagar, no desemprego, nas crises familiares, nos problemas de saúde que a gente enfrenta, discernir Deus e dizer, Ele está aqui. Embora eu não estivesse sabendo disso, Ele está aqui. Essa experiência de Jacó com Deus ali o leva a fazer algumas coisas interessantes. Ele erige uma coluna. A Bíblia diz que ele pega aquela pedra onde ele dormiu e ele levanta aquela pedra e ele provavelmente deve ter calçado aquela pedra com outras pedras, né, para que ela pudesse ficar em pé, e aí ele derramou azeite em cima. É essa coisa de, eu quero encontrar aqui, nessa caminhada minha aqui, eu preciso perceber, entender e selar esse povo. Essa coisa de erigir monumentos para Deus, construir altares para Deus, era uma ideia muito antiga do Antigo Testamento, que eu tenho tentado hoje, nos dias atuais, na minha própria história, eu tenho tentado entender e construir o que eu chamo de construir altares mesmo. Construir altares, não um altar pagão, onde você coloca imagens que você vai adorar e tudo, não, mas construir na sua história, na sua casa, símbolos. Talvez arrumar uma caixinha, né? E colocar ali atestados médicos de cura que você já teve na família. Talvez pegar ali, escrever as coisas para que seus filhos saibam. Eu estou escrevendo no meu blog, eu estou escrevendo um site chamado Casos Estranhos, ou Estranhos Casos, em que eu tenho tentado escrever coisas que eu tenho visto hoje. Algumas dessas coisas que eu tenho visto hoje, elas não podem ser publicadas agora. Porque elas fazem parte de segredos pastorais, fazem parte de segredos da minha história familiar, que eu ainda não acho que é o momento apropriado de relatá-los. Mas eu não queria que os meus filhos e netos não soubessem que a minha história, essa história da invasão de Deus na minha caminhada, ela se perdesse, ou da igreja. Na reunião do conselho, por exemplo, nós decidimos agora, alguns tempo atrás, que nós vamos registrar nas nossas atas eventos miraculosos de intervenção de Deus, porque nós queremos que as futuras gerações saibam que Deus estava aqui. Que Deus estava aqui. Porque às vezes a gente registra na nossa reunião da ata do conselho, o conselho decide trocar todas as janelas. O que as futuras gerações vão interessar para saber se nós trocamos janela ou não? Mas eu acho que as gerações futuras, quando lerem o livro de ata do conselho e perceberem coisas fantásticas e sobrenaturais que Deus fez no nosso meio, eles vão dizer, Deus de fato visitou esse povo. Tá? Então, gente, erigir coluna para mim me parece uma experiência fantástica de adoração de um rapaz que não sabia que Deus estava, mas agora sabe que Deus está. Eu não sei como é que você está erigindo os seus altares para Deus, mas não esqueça do que Deus está fazendo com você. Parece que é isso aqui que Jacó quer fazer. Eu não quero me esquecer, eu quero deixar um símbolo desse negócio aqui, tá? Faça como Deus colocar no teu coração para fazer, e se você tiver boas ideias sobre o assunto, me compartilhe, que provavelmente eu vou te imitar, né? Mas vamos lá.
Esse texto aqui, porém, vai nos ensinar algumas coisas perigosas na espiritualidade de Jacó. Que eu tenho percebido que essas mesmas tensões, elas estão muito presentes hoje no dia a dia da espiritualidade moderna, pós-moderna, na espiritualidade que nós temos. Primeira coisa, que eu acho que é complicadíssimo aqui, é que Jacó identifica o Deus, ele chama esse lugar de Betel, porque ele identifica esse lugar como casa de Deus. Coisa essa que Deus não quer. Por quê? Qual é o perigo de Jacó dizer, isso aqui é Betel, é casa de Deus? Versículo 17 fala, quão temível esse lugar, é casa de Deus, a porta dos céus. Porque a partir desse momento Jacó estabelece um lugar onde Deus está. E Deus vai depois se manifestar para ele, no capítulo 35, num outro momento que ele está vivendo, Deus vai se manifestar para ele, né, e chamá-lo de outro nome, vai tentar estabelecer uma outra diferença, dizer assim, olha, eu quero que você me reconheça de outra forma. E Deus não quer ser identificado com o local, mas Deus quer ser identificado, ele diz, eu sou o Deus de Betel. Quando ele fala, eu sou o Deus de Betel, se Betel é casa de Deus, Deus está dizendo assim, eu sou o Deus da casa de Deus. Eu não quero que você me identifique como o Deus que está lá, mas eu quero que você me identifique como o Deus que esteve lá contigo. Porque é um perigo da gente transformar a nossa espiritualidade numa espiritualidade institucionalizada e local. Quando a espiritualidade cristã é uma espiritualidade da qual Deus participa em todos os momentos. Por isso que Deus diz, eu vou estar contigo para onde você for. Deus não quer ser identificado como o Deus da casa de Deus, ou a casa de Deus. Não, essa coisa fixa. Deus está querendo ser identificado como o Deus que se manifestou na casa de Deus, em Betel. E essa diferença ela é fundamental para nós, porque há um risco da gente transformar a nossa espiritualidade nessa espiritualidade localizada, essa espiritualidade denominacional, institucionalizada, e Deus não está muito interessado nisso. O segundo risco que eu percebo aqui é o risco de um condicionamento que Jacó faz aqui no capítulo que nós lemos, capítulo 28. Volta lá, por favor. 28, olha o que Jacó vai fazer agora. Versículo 18. Tendo se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro, a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto. Olha o voto de Jacó, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha o primeiro risco. Olha outro risco aqui. Deus vai ser meu Deus se Deus me abençoar. Se tudo for certinho na minha vida, Ele vai ser meu Deus. Se não, eu estou fazendo que nem a mulher de Jó. Lembra a mulher de Jó? Quando as coisas apertaram, ela disse assim, por que você ainda continua adorando esse Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Não está trazendo nenhuma vantagem para nós. Não, olha aí a sua situação. Essa é uma das coisas que o diabo mais joga na nossa face quando nós estamos passando por privação. Como assim? Deus não está te abençoando, você está aí com doença, você está passando por crises tremendas. Ei, será que esse Deus realmente deve ser o seu Deus? Esse condicionamento de, se eu tiver bênção, Deus será o meu Deus? É um condicionamento tremendamente complicado, e Jesus adverte os seus seguidores em relação a isso, quando ele conta a parábola do semeador e fala, porque vindo a perseguição, o sol quente, o escândalo da palavra, essas pessoas têm pouca raiz, morrem. Então nunca condicione Deus para ser o seu Deus mediante condições favoráveis. Esse é um grande risco que nós temos na nossa história. E hoje a teologia da prosperidade, ela tem ensinado isso reiteradas vezes, e eu temo, sabe por quê? Porque alguém disse que quando você fala muitas vezes uma mesma coisa, a gente passa a acreditar que isso é verdade.
Jacó tem esse pressuposto na mente dele. Ah, se Deus me abençoar, e se eu for e voltar, e se tudo der certo. Essa não é o tipo de fé cristã. Não foi esse tipo de comportamento que o avô de Jacó teve. A Bíblia nos diz, em Hebreus 11, versículo 8, que quando Abraão recebeu o chamado de Deus, ele partiu sem saber aonde ia. Ele estava absolutamente desapegado. Então não condicione o serviço seu e a tua adoração a Deus ao fato de que Deus vai te tornar próspero, abençoado. E aí, olha a leitura dele. A leitura dele é muito complicada. Fez o Jacó um voto. Então não faça esse voto não, meu irmão. Olha o voto dele. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ah, sim, aí tá legal. Se Ele me abençoar, se eu não tiver contratempo, né? Se as coisas estiverem tudo ok, aí esse Deus, aí eu vou servir esse Deus. Tome cuidado com essa leitura. Tome cuidado com essa leitura. Deus é Deus. E Ele vai fazer o que for preciso fazer para torná-lo a imagem e semelhança dEle, de fato. Para você ser parecido com Jesus. E muitas vezes se implica em disciplina, em correção, em perdas, em repreensão, para que Ele manifeste a bondade dEle na sua vida. Sabe? Então não se assuste. O apóstolo Pedro diz, irmãos, não estranheis o fogo ardente entre vós. Não estranheis esse fogo estranho da provação, da perseguição, da luta, da dor. Não estranhe isso não. Deus está dizendo, eu vou contigo. Então creia nisso. E diga, tudo bem, Deus, eu estou contigo também. Porque condicionar o nosso discipulado é extremamente perigoso e é antibíblico. Antibíblico. Deus não te chama para uma relação de condicionamentos. O discipulado cristão não é um discipulado condicionante. É um discipulado de submissão e de entrega e de confiança plena. Mesmo que eu não veja, ainda que o fruto da oliveira mente, como diz Abacuque, ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu me alegro no Senhor. A minha confiança está em Deus. Eu não estou confiado nas circunstâncias favoráveis ou não. Jacó faz um pacto complicado, um voto complicado. Não faz pacto porque Deus não vai assinar esse pacto. É um voto. Então, isso é voto de tolo. Não condicione. E esse é um perigo que nós podemos ter aqui. Outra coisa que aparece está no versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Olha aí, está vendo o perigo daquele primeiro ponto que eu falei? A pedra que erigi será a casa de Deus. Então esse lugar é o lugar sagrado, né? E mais, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele começa lá com a condicional. Se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus me guardar, se Deus me proteger, e pai, aí sim eu vou pegar do meu dízimo e vou dar para Deus. Há algumas possíveis interpretações desse texto aqui. Dake, por exemplo, que é um comentarista bíblico de uma linha mais pentecostal, ele fala que o texto aqui não está dizendo se Deus, mas está dizendo que Jacó afirma, visto que Deus está comigo, certamente lhe entregarei o dízimo. Mas o que as traduções mais comumente trazem essa ideia mesmo. Se Deus estiver comigo de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu vou dar o dízimo se Deus estiver comigo. É muito comum esse tipo de leitura, porque esse tipo de leitura está aliado ao voto anterior, ao voto da prosperidade, da bênção. Se, aí eu faço. É essa coisa da relação que eu condiciono a Deus. Não, eu vou, se Deus me abençoar, se eu for próspero financeiramente, eu vou trazer meu dízimo. Meu querido, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não condiciona a nossa fidelidade, nós não podemos condicionar nunca a nossa fidelidade ao fato de que a gente está passando por dias prósperos ou dias maus. Mesmo porque a melhor prova de fidelidade que nós temos para dar para Deus é de confiar em dias maus.
E dizer, não, eu estou baseado na palavra de Deus e Deus diz isso, então eu confio nele para o meu sustento. Uma vez eu tive uma situação muito embaraçosa no exame de candidato de um pastor, da nossa denominação, uma pessoa que estava terminando o seminário ia se tornar pastor. E eu, ingenuamente, porque eu não fazia a mínima ideia daquilo, de que ele poderia me responder negativamente, eu perguntei àquele candidato ao pastorado se ele era dizimista. Eu dei, porque era um dos itens que a gente trabalha, é essa questão da experiência pessoal da pessoa com Deus. Vida familiar, vida moral. E aí eu perguntei essa coisa. O irmão é dizimista? E ele, rapaz, ele ficou tão desconcertado que eu fiquei tão sem graça. Eu nunca esperava aquela resposta dele. Menino bom, crente, eu nunca esperava uma resposta daquela. Aí acabou. Acabou, foi terrível. Porque o presbitério disse, não, esse irmão precisa ficar mais um ano para ele aprender a depender de Deus. E ele ficou mais um ano licenciado por causa dessa resposta negativa. E foi interessante porque um presbítero pegou a palavra e eu falei, ele vai arrebentar o pastor agora, né? Mas não aconteceu isso não, pelo contrário. Aquele rapaz novo ainda, presbítero, ele levantou e disse, meus irmãos, essa questão de dízimo não é a questão do dízimo em si. O ponto aqui, a gente tem que deslocar esse ponto aqui para uma questão muito mais séria. A resposta do irmão fica complicada pelo seguinte, como é que você vai pegar sobre confiança em Deus? Como é que você vai ensinar a Bíblia, a sua igreja, nesses pontos que a Bíblia ensina sobre esse assunto? O que nós precisamos focar aqui, irmãos, e o presbítero foi ensinando para a gente, ele disse, o que nós precisamos focar aqui é na questão da obediência e da confiança no caráter de Deus. Quando nós entregamos os nossos dízimos a Deus, nós estamos dizendo, Deus, eu confio na tua provisão para a minha vida. Eu não confio nos meus esforços. Eu não confio naquilo que eu sou capaz de fazer. Eu confio naquilo que o Senhor faz. Eu transfiro para o Senhor a responsabilidade minha. É o Senhor que cuida de mim. Não sou eu que cuido de mim. É o Senhor que me abençoa. E como alegria e como expressão do meu amor pelo Senhor, eu quero fazer isso. É gesto de amor por Deus e pela obra dele. Jacó faz o voto contrário. Se eu me tornar um cara próspero, eu vou ser dizimista. Eu nunca vi um cara que se torne dizimista porque ficou próspero. E a gente vai ficando próspero, mas qual é a medida da prosperidade sua, meu irmão? O meu patamar é bem simples. A medida do meu sucesso financeiro é Warren Buffett. Você vai falar desse cara? Né? É Bill Gates. Qual é a medida da sua prosperidade? Para você se tornar um dia fiel a Deus. Se Deus te abençoar como? O que é abençoar para você? E Jacó vai na condicionante complicadíssima. Se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der pão para comer, se Deus me der roupa que me vista, de maneira que eu volte para a casa de meu pai, aí então ele vai ser o meu Deus. E aí então eu vou entregar o dízimo. Porque ele é meu Deus agora. Aí meu Deus, por quê? Porque ele me abençoou. E aí, agora sim, agora eu respondo para ele, agora serei tudo para ele. Essa sugestão foi a mesma sugestão que Satanás fez para Deus quando Deus disse, você tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro e temente a Deus? E Satanás olha para Deus e fala assim, há controvérsia. Se o Senhor não tivesse abençoado aquele cara como o Senhor abençoou, se o Senhor não tivesse dado uma família bonita igual o Senhor deu, eu duvido que ele continuaria fiel ao Senhor. Se eu tocar na riqueza dele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Os homens não te amam pelo que o Senhor é. Os homens te amam pelo que o Senhor dá para eles. Se o Senhor der para eles, eles te glorificam. Se não, te blasfema. E aí Deus então permite que Satanás toque na vida de Jó.
Não condicione, meu querido irmão, seu discipulado e sua espiritualidade àquilo que Deus te dá. Deus vai te dar. Deus está prometendo a Jacó aqui: eu fui com teu avô, eu fui com teu pai, e eu vou ser contigo por onde você for. Confia nisso, Jacó. Aí Jacó disse: o Senhor está aqui nesse lugar e eu não sabia. Eu quero que você saiba que Deus está onde você não sabe que Ele está. Esse é o grande desafio para nós aqui da palavra de Deus nessa manhã. Assim como o Natal nos surpreende, Deus vindo quando ninguém espera que Ele venha, nem o diabo sabia direito das coisas que iriam acontecer, porque a Bíblia nos fala que os profetas e anjos anelavam perscrutar as coisas, era um mistério de Deus. A Bíblia diz que Cristo era um mistério de Deus, outrora oculto, que foi revelado no tempo de Deus. É uma coisa meio de surpresa, os demônios encontram com Jesus: vieste atormentar-nos antes do tempo, ei, está fora de hora, a agenda não era essa. Deus é o Deus do inesperado. Deus é o Deus que age intempestivamente na tua história e manifesta-se nela. Eu só quero que você aprenda a olhar para essa história sua e dizer: puxa, Deus está aqui e eu não sabia. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, dá-nos a compreensão da presença do Senhor. Não raras vezes nós duvidamos de que o Senhor esteja perto. E muitas vezes nós duvidamos da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor e do fato de que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Ó Deus, ajuda-nos a não condicionar a nossa caminhada contigo, nem o nosso discipulado ao sucesso ou a qualquer coisa que tenhamos, mas que o nosso discipulado seja um discipulado do ainda que, mesmo em tempos difíceis, que nós sejamos capazes de glorificar, Senhor. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém, Senhor.